Saravá todo mundo! Mi casa no é su casa. Essa frase vai para quem? Para o sujeito que se diz presidente do Brasil. A família Bolsonaro adentrou casas, as nossas casas, se apossando de tudo e fazendo uso de todos os bens desse país como se fosse deles, como se fosse uma aquisição deles. Eles ainda não entenderam que ele, né, o presidente, foi eleito para governar para os brasileiros. Aliás, ele já entendeu e ele já assumiu que ele não vai governar para os brasileiros, ele vai governar para os bolsonaristas e para os interesses externos a esse país. Não sei se todos estão sabendo, um famoso escritor, Benjamin Moser, que ele foi prêmio Itamaraty 2016 de Relações Exteriores Culturais. Ele recebeu um prêmio que é seríssimo, é importantíssimo esse prêmio. Ele é autor da biografia da Clarice Lispector e da crítica de arte Susan Sontag. Enfim, ele é um cara muito... Ele é um brasilianista, enfim, ele conhece muito de Brasil. E ele traduziu uma carta que o atual ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, escreveu em inglês, enfim, expondo as posições dele, enfim, que todos já sabemos, são posições um tanto quanto questionáveis, um tanto quanto bizarras, né? Enfim. Ele começa a carta primeiro questionando que não basta saber gramática em inglês, você precisa entender um pouquinho da cultura local. Então, ele faz uma crítica dizendo que a exposição do nosso ministro das Relações Exteriores expõe o Brasil ao ridículo nas rodas sérias de política, de geopolítica séria. Enfim, e ele diz que fica muito constrangido, ele até faz um senão na carta dizendo que pode ser que o Ernesto Araújo tenha se equivocado, não tenha sido a intenção, mas alertando que a tradução não é só literal, não basta saber o inglês, tem que ter conteúdo. Então ele faz um questionamento muito sério, dizendo que as posturas e o discurso do atual chanceler expõe o Brasil a esse ridículo, uma vez que nós tivemos um histórico de chanceleres de alto nível. E esse, sem dúvida nenhuma, que não haja nenhuma dúvida, é uma pessoa sem nenhuma condição de frequentar uma chancelaria. Nunca assumiu uma embaixada, enfim. Mais para frente, lendo hoje no jornal, leio que o Farol da Barra, em Salvador, que é um símbolo de Salvador e da Bahia, e é um patrimônio nacional, patrimônio histórico-cultural nacional, é um sério candidato a ser um patrimônio da humanidade, ou seja, o tombamento pela Unesco, uma coisa que é patrimônio mundial. Qual não foi a surpresa, tem uma foto hoje no jornal com a Marinha, escreveu em letras garrafais, Marinha do Brasil no teto desse patrimônio nacional, que não é deles, não é da Marinha, é patrimônio nacional. Gente, quando a gente fala patrimônio nacional, é que nem eu falar da sua casa. Eu não posso entrar na sua casa e tirar aquele vaso cafona que você adora, mas eu não posso pegar aquele vaso e tirar dali, entendeu? Eu não posso chegar na sua casa e pegar aquele pinguim maldito que está em cima da geladeira, que tem até um charme. Eu não posso tirar. Assim como eles não podem chegar no Brasil e pegar um patrimônio histórico, achar que é deles, ir lá e escrever Marinha do Brasil. Alguém já imaginou eu chegar, sei lá, estou pensando aqui, no Muro de Berlim, no Muro de Berlim, sei lá, em qualquer patrimônio mundial, chegar numa pirâmide do Egito e colocar, escrever, pintar com tinta
Patrimônio do Egito, alguém já imaginou uma bizarrice dessa? Pois é, a gente está passando por essas bizarrices. Então, o aviso é esse. O patrimônio não é... O ministro das Relações Exteriores, ele se assina a carta como ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, no que ele é corrigido pelo Bernardo Moser, que diz: não, você não é ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, você é ministro das Relações Exteriores do Brasil. Brasil, Brasil, pátria adorada. E o Brasil é nosso, não é do Bolsonaro. Recentemente, notícias também de que nosso dileto atual presidente se autoliberou de pagar uma multa por pescar em área de reserva, o que é uma falta gravíssima. Claro, ele fez isso antes de ser eleito, mas ele vinha respondendo a essa... Tem fotos, enfim, tem discussão. E aí, o que ele fez enquanto presidente? Foi lá e falou: não vou precisar pagar multa. Tem foto dele, tem foto dos peixes. Ele chegou ao absurdo de dizer que ele foi lá para passear. A foto é ele com varas de pescar. Tem fotos dele com os filhos abraçados com vários peixes. Ou seja, nos chamando de idiotas, como se fôssemos da família dele. Não somos idiotas. Fica o aviso: não somos idiotas. Não somos povo do governo Bolsonaro, somos povo do governo do Brasil. O Farol da Barra é patrimônio brasileiro, não é do governo Bolsonaro, da Marinha do Brasil, da Dona Antônia e da Tia Chiquinha. Ele é meu, é seu, é nosso, é de todos os brasileiros. Portanto, e como patrimônio mundial, ele não pode ser patrimônio nacional por enquanto, né? Ele não pode ser alterado, ele não pode ser mexido na sua arquitetura. Enfim, é tudo tão estranho, é tudo tão louco, né? Que a gente custa acreditar que em 13 dias a gente já tem uma média de 2 ou 3 bizarrices por dia. Ou seja, eu sei que isso pode parecer de novo, vamos falar daquela coisa, de que depois ele desiste. Isso não é uma bobagem, isso é sério, isso tem que ser levado a sério. E amanhã esse governo cai e a gente fica com um país devastado por um monte de sandices de pessoas lunáticas que acharam que que invadiram a Normandia e que agora são donos da Normandia. Isso aqui não é bagunça, gente. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, isso aqui é um país. É um país que já foi levado muito a sério. Um chanceler ter a sua carta colocada em questão, dizendo que o país está sendo colocado numa escala de ridículo, isso não importa se você votou no Bolsonaro, se você não votou, se você não gosta do Lula, da Dilma, do PT, não importa de quem você goste. Tudo isso é nosso. É meu, é da oposição, é dos bolsonaristas, é do Coxinha, é do Mortadela, é do Abobrinha, é de todos. Então, o que está errado e tem que ser dito, falado e combatido. E é esse o nosso saravá. Não entra na minha casa e vem fazer zona aqui não, que aqui tem dono. Saravá. Todo mundo.